Que a preciosa paz de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, seja com a tua vida e toda a tua família, meu amado telespectador. Nós estamos iniciando mais um programa Manancial. E nesta oportunidade, com muito prazer, aqui estou para compartilhar com você a preciosa Palavra Santa de Deus, mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. O texto que quero estar fazendo leitura nesse instante se encontra no Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, evangelista Mateus, capítulo de número 21, a partir do verso 28 até o 32, que nos diz assim: Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Quero dizer a você, amado telespectador, que já está no ar o programa Manancial. Damos então continuidade ao programa Manancial desta semana. Quero aqui, baseado nesta parábola contada a nós por Jesus Cristo, falar um pouco sobre arrependimento. O nosso tema é falando sobre arrependimento. Esta parábola dita por Jesus, ela é conhecida nas Escrituras, não é, de todo o meio cristão, como a parábola dos 2 filhos. Está aqui intitulada, né, a parábola dos 2 filhos. Mas também ela é conhecida como a parábola do arrependimento, E nós vamos aqui olhar um pouquinho para esta escritura, para este texto sagrado e analisar aqui a atitude dos 2 filhos. Vamos também atentar para as palavras de Jesus Cristo, não é? Porque esta é parábola conhecida também como parábola do arrependimento. A narrativa bíblica, de acordo aqui com as expressões de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que vem buscar a igreja na sua promessa, na sua palavra, ele fez esta promessa. Lá no capítulo 14 do Evangelho de João: Não se turbe, diz ele, o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se eu for, não é, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, Jesus está aqui ensinando, na verdade, os seus discípulos, trazendo uma mensagem de suprema importância, de suma importância, grandiosamente importante esta mensagem que Jesus está aqui trazendo. Ou seja, ele está nos ensinando sobre esta realidade e necessidade de arrependimento, O texto nos fala que um pai, não é, naquela narrativa da parábola, tinha 2 filhos e ele era um proprietário, um grande fazendeiro, e ele precisava se ausentar da sua fazenda por um tempo, por um período, e ele chega para um filho e diz: Filho, hoje eu preciso que você vá trabalhar na seara, na vinha, na fazenda, na lavoura, né, nos cuidados ali da fazenda. E aí o filho diz para ele: Não vou. Assim, num primeiro momento, foi até mal educado, né, afrontando a autoridade do pai, desrespeitando e desconsiderando o pedido do pai.
Mas passado um pouco tempo, um tempo depois, este filho, diz o texto, que se arrepende de ter dito não, e ele então decide ir e vai trabalhar como o pai havia pedido. Aí o pai chega para outro filho, e diz ao filho, esse outro, filho, hoje eu preciso que você vá trabalhar na nossa vinha, aí, na nossa propriedade. E aí o filho disse, tá bom pai, pode deixar, fique descansado, despreocupado, que eu vou trabalhar. E aí não foi trabalhar. Ele disse para o pai que iria, mas não foi trabalhar. Jesus está contando esta parábola e aí questiona aos fariseus. Quem vocês acham dentre esses dois filhos que fez a vontade do pai? Aí eles, de forma muito racional e lógica, responderam. O primeiro, evidente, aquele que falou que não ia, mas depois se arrependeu e ele foi. Aí, olha o que Jesus diz aqui. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Jesus está fazendo uma comparação. Porque João veio a vós no caminho da justiça e vós não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Jesus está querendo aqui enaltecer o valor do arrependimento. Por mais que a pessoa seja pecadora, pratique coisas delituosas, impiedosas, ímpias aos olhos de Deus, mas no dado momento em que ela ouve a voz do Espírito Santo, em que ela ouve a voz de Deus, e ajudada pelo Espírito Santo, compreende a gravidade da sua conduta e se arrepende dos seus pecados e abandona os seus pecados, e se dispõe agora a obedecer a palavra de Deus, a voz de Deus, isso daí é muito importante e assim, Deus se agrada dessa postura de arrependimento e abandono de conduta errada, abandono de pecado por parte do ser humano. É uma necessidade preeminente, é uma das mensagens e atitudes mais importantes que uma pessoa precisa vivenciar para poder entrar no reino de Deus. Sem o arrependimento, não há novo nascimento. Sem arrependimento não há experiência íntima, pessoal, verdadeira, real com Deus, com o Espírito Santo de Deus, com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aliás, a mensagem que João o Batista portava nos seus lábios era justamente a mensagem do arrependimento. Quando João o Batista estava no Rio Jordão, sendo precursor do ministério de Jesus, preparando o terreno, preparando o caminho para a manifestação e vinda de Jesus Cristo, a mensagem que ele pregava para as pessoas que vinham para ser por ele batizadas era justamente o arrependimento. Num dado momento em que João o Batista estava a realizar o seu ministério batismal, alguém ou pessoas se aproximaram dele para serem por ele batizadas. E João, então, quando percebe que essas pessoas não estavam aptas para o batismo, porque não haviam se arrependido, ou pelo menos dado provas, demonstração deste arrependimento, João, de forma muito forte, de forma muito firme, ele exorta estas pessoas, raças de víboras. Olha a expressão que João utiliza para se dirigir a estas pessoas que não estavam arrependidas, ou que não, pelo menos não demonstravam estar arrependidas. Raças de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E aí ele diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, João estava dizendo, manifestem por meio de obras, por meio de ações, que de fato vocês estão arrependidos da conduta pregressa, maldosa, iníqua, pecaminosa, que vocês outrora praticavam. Então,
quando uma pessoa está de fato arrependida, isso se percebe nas suas obras, não é? Na sua mudança de postura e conduta, no seu dia a dia em meio à sociedade. É necessário que haja o arrependimento, porque quando não há o arrependimento, não tem acesso ao reino de Deus, não tem acesso ao reino de Deus. Uma pessoa pode até frequentar uma denominação religiosa, pode até ser um religioso, mas se não houver arrependimento, ele não passa de um religioso. E é isso exatamente que Jesus está confrontando aqui com os fariseus que dialogavam com Jesus. Jesus coloca para eles esta parábola, a parábola dos 2 filhos, ou a parábola do arrependimento, e agora no verso 31 ele diz, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vocês, religiosos, fariseus, não é? Fariseus, entram adiante de vós no reino de Deus, no reino dos céus. Por que que os publicanos, está aqui Jesus dizendo, por que que os publicanos e as meretrizes entram adiante dos religiosos no reino de Deus? Porque para ter acesso ao reino de Deus é fundamental, é essencial, é necessário uma postura de arrependimento, a manifestação do arrependimento, não é? E o que é arrepender-se? Eu estava aqui buscando uma definição, e claro, no dicionário Aurélio, de forma muito simplificada, arrependimento é arrepender-se, ato de arrepender-se, ou mudar de ideia, não é? A pessoa tinha um pensamento a respeito de alguma coisa, que agora ela compreende que está errado, não é? Esta prática, esta atitude, esta ação, ela compreende que isto não agrada a Deus, que isto está errado, e ela se arrepende, compungida, comovida por uma obra do Espírito Santo de Deus atuando na vida dela. E agora, então, ela abandona esta prática, ela deixa de viver nesta prática, ela mudou agora de intenção, agora ela mudou de comportamento, mudou de ideia, mudou de conduta. Isto é, de fato, arrependimento. Era isto que João o Batista pregava lá às pessoas que se aproximavam dele para serem batizadas por ele. É isto que Jesus está dizendo aqui, olha, as meretrizes, os publicanos, eles têm conduta de arrependimento, têm postura, não é, de que agora mudaram de comportamento, se deixaram de fazer aquelas práticas antigas, por isso, por estarem arrependidos, por se arrependerem e abandonar a conduta errada, eles entram adiante de vós no reino de Deus. Nós vamos para um primeiro breve intervalo e na sequência daremos continuidade ao programa.